Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Bruno, vamos fazer mais um vídeo, pessoal. Vídeo importante. Hoje tem Papão e Cuiabá na Curuzu lotada. Mais um jogo que a gente precisa muito da vitória. Aliás, todo jogo agora pra gente é jogo importante, né, pessoal? Primeiro, eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho das notificações, clicar no gostei. Quem quiser e puder ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito. E também a gente vai falar de outros assuntos aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiro assunto. Bom, a manifestação que houve na sede do Papão, tá? Essa manifestação foi terça-feira. E vou dar minha opinião aqui, tá? Eu acho muito válido que tenha esse tipo de cobrança, pelo menos o que a gente viu lá, o que eu pude acompanhar por imagens, o que eu li, é que não houve violência, né? Tem um cidadão lá que se identifica como diretor do Paysandu, que faz parte do conselho, creio, que parece que é vereador em Belém. Se relata que foi agredido, que estava saindo do Paysandu, colocou na rede social dele. Bom, enfim, as pessoas que estavam ali, pelo menos pelo que eu pude perceber, são pessoas que estão insatisfeitas, como nós estamos, com a questão principalmente do tipo de comando, do tipo de rumo que o Paysandu está levando, né? Essa chapa chamada Novos Rumos, que vem desde 2012, de novos não tem nada, né? Não tem nada de novos rumos, né? Aliás, é as mesmas coisas, é o mesmo tipo de situação diretiva que não nos levou até agora a nada. São mais de 10 anos com essa Novos Rumos e até agora nada. O Paysandu está numa Série B lutando para se manter, né? Prestes a disputar uma Série C. E aí, o que a gente quer Novos Rumos deu para o Paysandu? O que o Paysandu melhorou com essa gestão desse grupo político que tomou o Paysandu? Hein? Eu queria mostrar minha indignação. Já mostrei várias vezes aqui minha indignação quanto à gestão do Roger Aguilera, que talvez todos vocês, ou a maioria de vocês, concordem que está trágica, né? Um comando totalmente desorganizado e que tomou muitas decisões equivocadas, não corrigiu erros, continua errando. Então, é uma situação que aquelas pessoas que estavam ali na sede da Avenida Nazaré, que fecharam o trânsito, dizem ali na reportagem que eu li que era em torno de 400 pessoas. Eles reclamavam da gestão do presidente Roger Aguilera, da direção do Paysandu como um todo e dos conselheiros do Conselho Deliberativo. Foram na terça-feira porque haveria uma reunião do Conselho Deliberativo. Então, houve essa cobrança. Uma das reivindicações deles também é a questão do sócio-torcedor poder votar na eleição do Paysandu. Pessoal, eu sou muito a favor. O sócio-torcedor que paga em dia o seu sócio, eu concordo que ele tenha sim direito a voto. Porque se ele é sócio-torcedor, ele é torcedor do Paysandu e ele paga mensalmente, então ele contribui diretamente, indo aos estádios, pagando sua contribuição. Então, por que não ter direito a voto? Por que não? A gente sabe que isso mexe com muitas situações, né, pessoal? Tem que mudar o estatuto do clube, tem várias outras coisas, aí eles não querem porque vai mexer no grupo político. Na hora que você abre para a torcida, para quem é sócio-torcedor poder votar, vai ser difícil o controle desse número de votos.
de ter umas articulações para eleger sempre as mesmas pessoas. Então, não há interesse deles em que essa reivindicação da torcida se confirme. Mas concordo, penso que o sócio-torcedor tem que ter, sim, direito a voto, porque ele faz parte do clube, tá? Porque o sócio-torcedor pagando o sócio dele em dia, ele tem o mesmo direito que esse conselheiro que está lá, que às vezes tem muito status na sociedade, que tem grana, mas que vê as coisas acontecer no Paysandu e faz cara de paisagem, não toma uma atitude concreta para mudar o que está de errado. Será que cobra prestação de contas correto? Então, muito válida, na minha opinião aqui, muito válida a manifestação que houve terça-feira. A gente sabe também que tem grupos políticos de oposição envolvidos nisso aí, mas a reivindicação eu acho justa, tá? E a gente tem que sempre estar se manifestando, pessoal, fisicamente, pelas redes sociais, sem agressão física, sem violência. Mas a gente tem que se manifestar, tá certo? Uma outra situação aqui, pessoal, quero dar uma notícia para vocês, para quem ainda não sabe, notícia de hoje, de ontem, e vou passar para vocês. Dudu Vieira e Ramon Martins estão treinando em separado, não fazem mais planos do elenco do Paysandu. O Márcio já afastou eles, já colocou eles em separado. Então, é questão de tempo o Paysandu divulgar provavelmente a rescisão de contrato, tanto do Dudu Vieira como do Ramon Martins. Alguns vídeos meus, eu até dizia que o Ramon Martins deveria ter chance, que eu não acho ele um jogador tão ruim assim, perto dos que a gente tem aí. Não é que ele seja muito bom de bola, não é que ele seja aquele jogador, aquele volante maravilhoso, mas perto do que a gente tem aí, eu penso que ele não é o pior. Mas enfim, o técnico não achou por bem colocar eles em separado. Então, Dudu Vieira e Ramon Martins prestes a deixar o elenco do Papão, tá certo? E aí vocês dão a opinião de vocês, se eles deveriam ou não sair, tá certo? Outra coisa, pessoal, vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo hoje, Papão e Cuiabá. Até ontem a divulgação que eu vi no Twitter do Paysandu e nas redes sociais é que tinha 10 mil ingressos vendidos. E a FIA não abandona o time nunca, né? A gente vai estar lá, a gente vai pro jogo, a gente vai apoiar o time. A gente vê até nos comentários aí, os caras que torcem contra o time, né, querendo zoar e tudo. Já caíram. E a gente sabe o quanto é difícil. Tem gente que diz que eu iludo a torcida do Paysandu, que ainda não tem esse poder de iludir ninguém, nem quero. E eu dou só a minha opinião, pessoal. O pessoal pode concordar ou não. E eu sempre falei aqui, continuo falando, é muito difícil a gente se livrar da Série C. Tem que ser uma campanha heróica. A gente tem que fazer jogos como a gente fez contra o Criciúma, jogos convincentes, jogos com estrutura tática sólida, jogos com a vontade que aqueles jogadores que jogaram contra o Criciúma mostraram, jogos com eficiência, para a gente poder balançar as redes. Nem precisa ser 4 vezes, a gente precisa simplesmente ganhar os jogos. Então, vitórias de 1-0, de 2-1, é muito importante. Então, eu não estou enganando ninguém. Eu só estou dizendo que a torcida tem que apoiar o time. Independente de qualquer coisa, essas 10 mil pessoas que já compraram o ingresso, e com certeza, até a hora do jogo de hoje, muito mais pessoas vão comprar, vai ter Curuzu lotada. Então, as pessoas que forem, eu disse e eu penso que quem vai desarmado, vai com o espírito de incentivar. A gente já está difícil as coisas para a gente, pessoal, né? A gente não vai, foi-se o tempo que a gente ia para Curuzu, certo da vitória. A gente ia para Curuzu nos áureos tempos do Papão, e o time que caísse na Curuzu, a gente sabia que ia perder, a gente ia só para ver de quanto o time ia perder. Hoje em dia a gente vai para Curuzu e não tem essa certeza. Então, quando a gente vai para Curuzu hoje em dia, se a gente ganhar de 1-0, a gente está fazendo festa, ainda mais na situação que a gente está. Então, de novo eu digo, não é fácil a gente
sair da situação que a gente está numa situação difícil. A gente precisa ganhar ainda 7 jogos, né? 7 jogos de 9. É uma situação ainda complicada. Mas a gente, o que resta pra gente? É lutar. É lutar. Então, a torcida que vai encher a Curuzu, vamos lá apoiar o time. A gente sabe de todas as limitações do nosso time. Não precisa estar falando milhões de vezes isso aqui para vocês. A gente sabe das nossas limitações de meio campo, a gente sabe de todos os problemas, a gente sabe que o nosso ataque quando tinha o Garcês e o Diogo estava bom, depois o Diogo caiu de produção, o Peterson entrou bem nesse jogo, vamos tentar alternativas. Eu penso que deveria manter o mesmo time que jogou contra o Criciúma. A maior parte de vocês, pelo que eu vi nos comentários também, pede que seja o mesmo time, um time que mostrou vontade, que mostrou organização, né? Mas a gente sabe que não vai ser um jogo fácil. O Cuiabá é o 6º colocado, o Cuiabá tem 45 pontos, Cuiabá marcou 35 gols e sofreu 33, né? Então eles vêm para cá com o intuito de vitória, eles querem chegar numa 5ª, numa 4ª posição, chegar no G4. Eles vêm fazer o campeonato deles. Só que a gente está jogando a vida. A gente ainda tem chance. Então a gente não pode entregar os pontos, pessoal. Se é para morrer, vamos morrer lutando. Vamos morrer atirando. Entendeu? Então não estou enganando ninguém, não estou falando que o time é maravilhoso, não estou falando que a gente já ganhou do Cuiabá, eu estou falando que eu vou. E mais de 10, 12, 13, 14 mil pessoas também vão para Curuzu hoje incentivar o Paysandu. Então essas pessoas que vão juntamente comigo, eu tenho certeza que acreditam na vitória hoje. Vai ser difícil, mas a gente tem que ir lá acreditando, pelo menos indo incentivar o Paysandu. Isso a gente tem que fazer, como torcida. Quem achar que não vai dar certo, quem tiver muito puto, não vai, mano. Não vai, você tá certo em não ir, você também tem o direito de não ir. Você também tem o direito de ver o jogo em casa, ou não ver o jogo, né? Ou ouvir no rádio ou não ouvir. Você tem o direito. Você pode estar muito aborrecido, também não tira sua razão. Tá certo? O Paysandu hoje o Márcio, dependendo do que ele tem à disposição, ele pode querer voltar com o Rossi, que ele pode querer voltar com o Brian. Eu penso que ele não deveria fazer isso, pelo menos por enquanto. Guardava o Rossi e o Brian para o segundo tempo, manteria o mesmo time que jogou contra o Criciúma, daria esse voto de confiança para esses jogadores que mostraram qualidade, pelo menos nesse jogo contra o Criciúma. Então eu escalaria o time do Paysandu com o Matheus, com o Edilson, com o Maurício Antônio, com o Thalisson e o Heverson. Jogou bem o Heverson. Meu campo eu manteria, né? Jogaram bem, então tem que manter, eu penso. O André Lima e o Ronaldo Henrique. O Denner está destoando. O Denner não foi um jogador, ele continuou não sendo, mesmo o time jogando bem, não foi um jogador que jogou bem esse jogo, né? Eu entraria com o Marlon no lugar do Denner, certo? E no ataque eu colocaria o Peterson, o Garcês, tá? Colocaria o Peterson, o Garcês, porque o Peterson terminou o jogo contra o Criciúma muito bem, então eu acho que ele merece uma chance. O Garcês, e eu colocaria o Denilson. Eu guardaria para um segundo tempo, ou para um meio de jogo, o Rossi, o Diogo Oliveira, o Brian. Deixa eles sentirem um pouquinho o banco de reserva também, para eles entrarem com vontade, né? Eu penso que o Márcio tem que fazer isso. Não pode ficar refém de jogador. O Márcio tem que mostrar, porque assim, ele tem história no Paysandu, foi campeão como jogador, participou de um acesso, acesso praticamente, porque ele manteve a gente na Série B no passado. Então vamos dar esse voto de confiança para o Márcio de novo. A gente tem essa hora assim, quando tudo está difícil, não adianta mais apartar, quebrar, xingar, mais do que já está a situação, senão vai ficar mais difícil ainda, tá certo? Então um jogo difícil, pessoal, eu creio que o Cuiabá não vai, eu penso que o Cuiabá vai jogar mais fechadinho,
Eles falaram na entrevista coletiva que eu vi lá, né, nas televisões lá de Mato Grosso, que eles vêm para cá para conseguir os 3 pontos, mas eu não acredito que eles vão entrar de carrão de cena, que eles vão entrar com tudo para cima do Paysandu, ainda mais quando eles verem a Curuzu lotada, coisas que eles não têm lá e torcida, né? Então, eu penso que eles não vêm para cima do Paysandu, não, entendeu? Por mais que eles, com o discurso deles de querer conseguir os 3 pontos, claro, eles têm que pensar isso, mas eles devem ser cautelosos. E o Paysandu tem que, pelo menos na vontade, na raça, na garra, a técnica que é deficiente, que não é muito, mas pelo menos na garra, na raça, na vontade, tentar ganhar esse jogo. De qualquer placar, pessoal. Ninguém se ilude que a gente ganhou o Criciúma de 4-2, que a gente vai ganhar todo o jogo de 3, de 4, não. Qualquer vitória é vitória importante. Jogo hoje, Curuzu, 7 da noite. Quem não comprou ingresso, compra, bora lotar, bora fazer essa Curuzu virar caldeirão, tá certo? Vamos lá, pessoal, tamo junto, vamos lá, vamos apoiar o Papão. É nóis, Papão! É nóis, fiel!